dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha. Vamos aqui então para o oitavo capítulo do livro Experiência de Quase Morte, do autor Edson Amâncio. Aqui, o oitavo capítulo com o tópico Relatos de EQM. Esse aqui acredito eu seja o capítulo mais longo. Então, recomendo você acompanhar aqui só quando realmente tiver com bastante calma, com bastante tempo livre. Porque acredito que se não der 1 hora de gravação vai dar quase isso. É um capítulo bem longo. Então vamos lá começar. Ignorem, por favor, os sons de fundo. Voltar da Manhã. O livro do médico americano George Rich é um dos relatos mais emblemáticos de uma experiência de quase morte. Esta, já dissemos, na origem de nosso interesse no tema, e a QM de Rich foi a motivação principal de Raymond Moody para entrevistar várias pessoas que passaram pela experiência, o que deu origem a seu célebre livro A Vida Depois da Vida. Em 43, tempos de guerra, Rich era estudante de medicina, prestava o serviço militar numa base nos Estados Unidos e contraiu pneumonia dupla. Os antibióticos ainda não eram de uso corrente. Após um período de febre intensa com dores violentas no peito, deram-no como morto, parada respiratória e ausência de pulso. Colocaram-no numa maca e o cobriram com um lençol. Nisso, o enfermeiro, tocado pela morte do jovem estudante, conseguiu convencer o médico de plantão a lhe aplicar uma injeção de adrenalina. Para a surpresa do médico e também do enfermeiro, Rich, depois de ter permanecido morto por 9 minutos, recuperou a consciência. E relatou que, durante aqueles minutos, viveu uma experiência muito intensa, da qual se lembrava em detalhe. Com 41 graus de febre, tinha sido levado a uma sala de exames na radiologia, onde o médico solicitou que ficasse em pé numa balança. Em seguida, Rich perdeu a consciência e caiu. Era a última cena de que se lembrava, até que despertou num cubículo, sem entender o que havia acontecido. Procurou pela sacola militar com seus objetos pessoais, porque pensava que o exame médico havia apenas interrompido a programação de pegar um trem e viajar para sua cidade, onde deveria passar o Natal. Não achou os pertences no cubículo, onde havia espaço suficiente apenas para a maca de que acabava de se levantar. Enquanto refletia sobre o que tinha ocorrido desde que caiu na sala de exames, percebeu uma pessoa deitada naquela maca. Estranhou o fato, pensando: eu mesmo estava deitado aí, poucos minutos atrás, e não havia ninguém do meu lado. Mas, preocupado em localizar a sacola, tratou de sair do cubículo à procura de alguém. Era tarde da noite, e não se via ninguém nas salas vizinhas. De repente, um sargento veio em sua direção. Rich logo se animou para lhe perguntar onde estava a sacola. O sargento, entretanto, passou-se a ter lhe dado a menor atenção. Rich precisou até se desviar do homem, que por pouco não o atropelou. Embora tendo estranhado a conduta do sargento, prosseguiu até a saída do hospital, sempre com a firme convicção de que deveria pegar o trem para casa. Ganhou o exterior do hospital e continuou a andar. Súbito, percebeu que caminhava numa velocidade que nunca experimentado antes. Em poucos momentos, deu-se conta de que voava, mas o fazia tão próximo ao chão que chegou a duvidar do que estava acontecendo. Em seguida, notou que voava acima das casas e das árvores. Uma cidade brilhava abaixo de mim. Os semáforos piscavam nos cruzamentos. Ridículo. De toda maneira, eu me deslocava muito baixo para um avião. Um ser humano não poderia voar sem avião. Por fim, percebeu que chegara a um vilarejo. Quase imediatamente, viu um brilho azul piscante. Um letreiro de neon acima da porta de uma casa vermelha. Um café, com a marca Cerveja Pabst, faixa azul no letreiro. Calculou que estava a 10 metros do chão e parou de avançar. Viu um homem andar acelerado na calçada. Imaginou que, caso ele interpelasse, pelo menos poderia saber onde estava e se o caminho para sua cidade era mesmo aquele. Começou a andar ao lado do cidadão. O homem tinha entre 30 e 40 anos e ia aparentemente preocupado com alguma coisa, pois não deu a mínima atenção ao novo acompanhante. Rich então lhe dirigiu a palavra. Senhor, poderia me dizer que cidade é esta? O homem continuou a andar. Senhor, por favor. Rich levou a voz. Sou de fora e gostaria. Será que um homem é surdo? Pensou. Até que chegaram à porta do café e o caminhante pegou na maçaneta para abrir. Nesse instante, Rich pôs a mão no ombro do homem e foi como se a tivesse apoiado no ar. Nada aconteceu.
Foi quando começou a refletir. Lembrou-se do sargento no hospital, que tinha passado por ele como se Rich não existisse. O jovem tentou apoiar-se numa cabine telefônica para pensar e seu corpo atravessou a cabine. Essas pessoas mudaram ou mudei eu? Indagou-se, já em desespero. De que adianta chegar em casa no Natal se ninguém consegue me ver nem ouvir? Uma solidão assustadora o invadiu. É evidente que não estou no meu estado normal. Nenhuma dessas pessoas me viu nem me ouviu. Preciso retomar um estado sólido para que os outros me vejam e ouçam. De imediato, lembrou-se do homem deitado na maca do cubículo do hospital, de onde ele próprio tinha se levantado e saído. E se aquele era eu? Por que fugi de lá tão sem pensar? Ato contínuo, moveu-se para fora do vilarejo, rumo ao ponto de onde tinha vindo. Voou sobre a copa das árvores e o telhado das casas. Então, mais rápido do que tinha viajado antes, estava como num déjà vu, diante do hospital militar de onde havia saído. Entrou ali na mesma hora. Altas horas, não havia ninguém na recepção. Pegou o corredor da esquerda, na intenção de encontrar aquele cubículo. Rich penava à procura de alguma pista que o levasse ao lugar onde alguém tinha estado deitado na maca. Nenhuma lembrança, nenhuma lembrança. Antes, de tão preocupado em sair logo dali e voltar para casa, não havia prestado atenção a nenhum detalhe, exceto que se tratava de um espaço muito pequeno, onde só cabia a maca. Pensou em alguma característica física de seu corpo que lhe permitiria reconhecer-se. Uma cicatriz, verruga, qualquer coisa. Foi então que se lembrou do anel de ônix, com uma coruja dourada, num dedo da mão esquerda. Num dos quartos, viu um jovem que estava deitado e cuja fisionomia o fez lembrar-se do próprio pai. Por um instante, imaginou que aquele seria seu corpo. O rapaz gemia um pouco, deitado sobre o lado esquerdo, com o braço debaixo do travesseiro. Quanto mais Rich olhava para esse jovem, mais convencido ficava de que aquele era seu corpo físico. Rich tentou várias vezes puxar o travesseiro, mas seus dedos se fechavam no vazio. O rapaz deitado acabou se erguendo, apoiado no cotovelo, e tateou a mesa de cabeceira à procura de uma jarra de água. Na mão esquerda tinha não um anel de ônix, mas uma aliança de casamento. Indo de sala em sala, de enfermaria em enfermaria, Rich continuou sua busca frenética. Amanhecia. Alguns recrutas, todos na faixa dos 19 e 20 anos, estavam sentados no leito amarrando os coturnos ou deitados contemplando o teto. Nenhum se parecia com Rich. Saiu pelo corredor. Uma enfermeira caminhava em sua direção. Pensou em abordá-la, mas a certeza de que ela não o veria nem ouviria o fez desistir. Além disso, a ideia de que a enfermeira poderia invadir o espaço que seu próprio corpo ocupava era insuportável. Depois de ter perambulado desnorteado pelo imenso hospital, acabou encontrando a sala de radiologia, para onde o haviam conduzido na maca e onde subira na balança e perdera a consciência. Sentado atrás da escrivaninha estava o especialista de avental branco que o havia examinado, o último ser humano com quem conversara. "Olhe para mim!" gritou Rich. "Estou aqui." O homem impassível destampou a caneta e anotou qualquer coisa numa folha. Desolado, Rich saiu da sala de radiologia e continuou sua busca. Inúmeras enfermarias e salas. Homens contemplativos, aborrecidos, amedrontados, mas nenhum com anel de ônix com coruja dourada. Por fim, entrou numa alcova. Havia alguém no leito. O lençol recobriu o corpo, deixando para fora apenas os braços, que pareciam estranhamente retos e rígidos, artificiais, com as palmas viradas para baixo. Num dedo da mão esquerda, um anel de ônix com a coruja dourada. Rich se aproximou devagar, os olhos vidrados no anel. A mão era sobremaneira branca. "Isso sou eu? Mas esse homem está morto, e eu estou aqui, consciente, mais vivo do que nunca. Como é possível?" Sentiu a mesma repugnância que já havia sentido diante de cadáveres. Será mesmo meu corpo debaixo do lençol? Resolveu puxar o lençol, descobrir o corpo, identificar a fisionomia. O esforço frenético foi em vão. Abruptamente, o ambiente foi se iluminando. A luz, cada vez mais intensa, o impressionou. Por sorte não estou vendo com meus olhos naturais, pois essa luz me destruiria a vista em um décimo de segundo. A seguir, divisou um ser de luz, do qual emanava um amor profundo que o tocou na mesma hora. De repente, viu passar como no filme toda a sua vida, desde o nascimento, por cesariana, até a idade adulta.
Aí, com a injeção de adrenalina que o fez voltar ao próprio corpo, começaria a outra aventura vivida por Rich. De início, temendo ser ridicularizado, não teve coragem de falar de sua experiência com ninguém. Terminada a guerra, concluiu o curso de medicina e se especializou em psiquiatria. Com o tempo, veio a ministrar aulas e palestras a estudantes de medicina. Um deles, Raymond Moody, ficou de tal forma intrigado pelo relato de Rich que começou a pesquisar o que poderia passar-se com pacientes durante situações críticas, como a proximidade da morte. Em 75, vimos, Moody publicou A Vida Depois da Vida, que popularizou o termo experiência de quase morte, em inglês, Near Death Experience. 3 anos depois, Rich enfim escreveu seu livro sobre o que lhe tinha acontecido durante aqueles 9 minutos. EQM de Pamela Reynolds. Talvez a EQM mais divulgada e discutida seja a da americana Pamela Reynolds. Em 91, a Pamela era uma mãe, cantora e compositora de 35 anos. Começou então a se queixar de estranhas sensações, vertigens intensas, dificuldade na fala e dificuldade de locomoção. O clínico geral solicitou uma tomografia computadorizada, que revelou enorme aneurisma nas proximidades do tronco cerebral. O aneurisma é a dilatação em forma de bolsa num ponto fragilizado de uma artéria. Se ela se rompe, as consequências são imprevisíveis. A hemorragia pode deixar sequelas para o resto da vida, ou o paciente pode mesmo ter morte imediata. Pamela foi encaminhada a um neurologista, que lhe disse que as chances de sobrevivência eram mínimas, devido ao tamanho e à localização do aneurisma. Esse médico, porém, entrou em contato com o neurocirurgião Robert Spetzler, que trabalhava no Barrow Neurological Institute, em Phoenix, Arizona. Spetzler, apesar do prognóstico ruim, decidiu operar a paciente. Tudo que se passou durante o procedimento foi escrupulosamente registrado. O neurocirurgião e sua equipe submeteram Pamela ao resfriamento do corpo a temperatura de aproximadamente 10 graus Celsius. No momento do resfriamento, o coração sofre parada cardíaca, motivo pelo qual Pamela foi conectada a um aparelho coração-pulmão. No que a temperatura se aproxima daqueles 10 graus, a cabeceira da mesa de operação é ligeiramente elevada, para esvaziar por completo o sangue do cérebro. Tudo necessário para o bom desempenho desse tipo de cirurgia. A hipotermia possibilita que as células cerebrais aguentem por mais de 1 hora sem oxigenação, porque o metabolismo das células fica de tal forma reduzido que os neurônios conseguem sobreviver. Com Pamela conectada à máquina coração-pulmão, substituiu-se toda a atividade elétrica do coração, o que sempre ocorre em caso parada cardíaca, o que sempre ocorre em caso de hipotermia grave. No mais, todo o sangue da paciente foi drenado não só do cérebro, como também do corpo. Esse tipo de cirurgia dura mais ou menos de 6 a 8 horas. Procedimento de alta complexidade. Pouquíssimos serviços no mundo o executam. As atividades elétricas do córtex e do tronco cerebral, potenciais evocados por sons de 100 decibéis que alto-falantes enfiados nos ouvidos de Pamela emitiam, foram constantemente registradas, mas se mostraram nulas. Numa entrevista à BBC, Spetzler explicou: antes do início de uma operação, o paciente é anestesiado, os olhos são vedados com adesivos e nos ouvidos se colocam pequenos emissores, que dão estalidos para monitorar o cérebro. Em seguida, cobre-se completamente o corpo do paciente. A única coisa que fica de fora é o lugar da cabeça onde vamos operar. Segundo Sabon, o cérebro de Pamela estava sem funcionamento, como ficou confirmado por 3 testes clínicos: eletroencefalograma plano, nenhuma reação do tronco cerebral e ausência de circulação sanguínea no cérebro. Os olhos tinham sido lubrificados para evitar que ficassem ressecados e foram vedados com adesivos. Além disso, Pamela tinha recebido anestesia geral. O depoimento a seguir, combinando elementos do relato escrito por Pamela no livro de Sabon com os da entrevista que ela concedeu para um documentário da BBC, foi incluído por Pim Van Lommel no livro Mort ou Pas. Não me lembro de sala de operações no começo,
Não me lembro de ter visto o Dr. Spätzler. Eu estava com um colega naquela hora. E depois disso, nada. Absolutamente nada. Até que houve o barulho. E o barulho era desagradável, gutural. Parecia-se com o que a gente ouve quando está no dentista. E me lembro de picadas no alto da cabeça. Então saí do alto da minha cabeça como se eu fosse uma rolha. Quanto mais me afastava do meu corpo, mais o som ficava claro. Lembro-me de ter visto várias coisas na sala de cirurgia quando olhei para baixo. Eu me encontrava num estado extremo de consciência, como nunca tinha estado em toda a minha vida. Então olhei do alto o corpo e percebi que era o meu. Mas isso não tinha importância. Achei muito esquisito o jeito que tinham me raspado a cabeça. Pensava que iam tosar todo o cabelo, mas não o fizeram. Metaforicamente, eu estava sentado no ombro do Dr. Spätzler. Minha visão não era uma visão normal. Era mais clara e mais nítida. Havia tantas coisas na sala de cirurgia que eu não reconhecia. Havia muita gente também. Lembro-me do instrumento que o Dr. Spätzler segurava. Parecia o cabo da minha escova de dentes elétrica. Eu achava que iam me abrir a cabeça com uma serra. Tinha ouvido a palavra serra, mas o que via parecia mais furadeira do que serra. Havia até umas pecinhas arrumadas numa caixa que parecia aquela onde meu pai guardava as ferramentas quando eu era pequena. Vi a serra, não vi como a usaram na minha cabeça, mas acho que eu vi que a estavam usando em alguma coisa. Aquilo zumbia numa frequência relativamente aguda. Lembro-me da máquina coração-pulmão. Eu não gostava do respirador. Lembro-me de um monte de ferramentas e instrumentos que não reconheci de imediato. E lembro muito bem uma voz de mulher que dizia: "Temos um problema. As artérias dela são muito estreitas." E depois uma voz de homem: "Tente a do outro lado." Essa voz feminina parecia vir da outra ponta da mesa. E lembro que fiquei imaginando o que deviam estar fazendo ali. Risos. Pois estavam me operando o cérebro. Na realidade, estavam usando a artéria femoral para drenar o sangue. E isso eu não tinha entendido. Senti uma presença. Virei-me, se o termo é mesmo esse, para ver o que era. Foi então que vi o pequeno ponto de luz. Essa luz começou a me puxar para junto dela, mas não contra a minha vontade. Eu ia de bom grado, porque queria. E a sensação física, sei que vai parecer estranho, mas é verdade. Tinha uma sensação física, como se passasse por um morro, mas bem depressa. Era como em O Mágico de Oz, ser levada pela espiral de um tornado, que entretanto não girava. Dava a impressão de que eu subia de elevador muito, muito depressa. Era como um túnel, mas não era um túnel. E eu ia para a luz. À medida que chegava mais perto, comecei a reconhecer diferentes silhuetas, diversas pessoas, e ouvi distintamente minha avó, que tinha uma voz inconfundível, me chamar. Mas não a ouvi me chamar com os meus ouvidos. Era uma audição bem mais nítida. Então me dirigi para ela. A luz estava incrivelmente brilhante, como se eu estivesse sentado no meio de uma lâmpada. À medida que eu ia distinguindo diferentes silhuetas na luz, e todas estavam cobertas de luz, eram luz e completamente cercadas de luz. Percebi que elas começavam a tomar formas que eu conseguia reconhecer e compreender. Vi muitas, muitas pessoas que conhecia e vi pessoas que não conhecia, mas sabia que estava conectada a elas de uma ou outra maneira. Era uma sensação genial. Quando penso naquilo, percebo que cada um dos seres que eu via se enquadrava perfeitamente na minha compreensão do que tinham de melhor quando vivos. Eu conheci muita gente. Entre eles estavam minha avó e meu tio Dean, que morrera com apenas 39 anos. Ele me tinha ensinado muita coisa. Me ensinou a tocar meu primeiro violão. E vi minha tia-avó Meg. Do lado paterno, meu avô estava lá. Preocupavam-se muito comigo. Tomavam conta de mim. Não me deixaram seguir adiante. Disseram-me, não sei como dizer isso de outro jeito, porque não falavam como lhe falo, que se eu fosse até a luz, me aconteceria algo fisicamente. Não conseguiriam colocar de novo este eu no interior do meu corpo, como se eu tivesse ido de longe demais para que conseguisse me religar. Por isso não queriam me deixar ir a lugar nenhum, nem queriam que eu fizesse nada. Eu sentia vontade de ir à luz, mas também de voltar. Tinha filhos para criar. Era como quando se olha um filme no leitor de vídeo acelerado.
Tem-se uma ideia geral, mas as imagens não dão tempo para que a gente perceba os pormenores. Faíscas, eis a impressão que guardo disso. Perguntei se aquela luz era Deus, e me responderam: não, a luz não é Deus. A luz é o que acontece quando Deus respira. E me lembro muito bem de ter pensado: eu me mantenho na respiração de Deus. Em certo momento, lembraram-me de que eu devia ir embora. Mas saiba que, quanto mais eu estava lá longe, melhor eu me sentia. Risos. Minha avó não me trouxe de volta pelo túnel, nem me pediu para ir embora. Ela só ergueu os olhos para mim. Eu pensava em partir com ela. Foi meu tio quem me trouxe de volta para o corpo. Mas quando eu cheguei aonde estava o corpo e vi esta coisa, não tive nenhuma vontade de entrar nele, porque isso parecia muitíssimo com aquilo que de fato era, um corpo sem vida. Acho que estava coberto. O corpo me dava medo, e eu não queria olhar para ele. E sabia que seria doloroso, por isso não queria entrar. Mas meu tio insistia. Ele disse: é como mergulhar numa piscina. Pule. Não. E os seus filhos? Você bem sabe que eles darão um jeito. Risos. É preciso ir, minha querida. Não. Meu tio me empurrou. Ele me ajudou um pouco nessa hora. Demorou, mas acho que estou pronta para lhe perdoar esse gesto. Risos. Vi o corpo saltar. Depois meu tio me empurrou e senti frio por dentro. Eu tinha entrado no meu corpo. Era como mergulhar numa piscina de água gelada. Era doído. Quando voltei a mim, continuava sob anestesia geral, na sala de operações. Ouvi-se a canção Hotel California. E a letra era: você pode sair quando quiser, mas não pode ir embora. Mais tarde, eu disse ao Dr. Brown que a música era muito indelicada, e ele respondeu que eu precisava dormir mais um pouco. Risos. Quando recuperei os sentidos, ainda continuava com respiração artificial. Pamela conclui seu relato dizendo: penso que a morte é uma ilusão. Penso que, na realidade, é apenas uma mentira perniciosa. Seibon continua: verifiquei que o que ela havia visto durante sua saída do corpo parecia corresponder exatamente àquilo que realmente se passou. Pamela viu a serra que foi utilizada para lhe abrir a cabeça, e a serra realmente se parece com uma escova de dentes elétrica. E os médicos conversaram entre si, e ela se lembrou perfeitamente do que disseram. Nas palavras do Dr. Spetzler: não creio que as observações que ela fez se inspiraram em alguma coisa que possa ter observado ao entrar no centro cirúrgico. Não poderia ter visto os instrumentos. Por exemplo, a furadeira. Essas coisas ficam perfeitamente escondidas. Não estão à vista. Ficam dentro de caixas. Só se começa a tirá-las de lá quando os pacientes estão anestesiados, a fim de preservar o ambiente estéril. Nesse momento da intervenção, nenhum paciente consegue observar nem ouvir. E penso ser inconcebível que, com seus sentidos habituais, como a audição, ela tivesse como escutar alguma coisa. Sem contar que estava com dispositivos sonoros dentro dos ouvidos. Sou incapaz de explicar. Ignoro como aquilo pode ter acontecido, levando-se em conta o estado fisiológico em que ela se encontrava. Ao mesmo tempo, já vi tantas coisas que não consigo explicar que não quero ter a arrogância de afirmar não haver nenhuma possibilidade de que aquilo possa acontecer. Agora, vamos recapitular o relato e acrescentar alguns pormenores. Segundo Pamela, ela saiu do corpo assim que foi anestesiada e teve o sangue completamente retirado dele, mas quando ainda não estava completamente resfriada. Observou e ouviu detalhes do que se passava na sala cirúrgica, embora estivesse não apenas sob anestesia geral, mas também com os olhos vendados e com dispositivos intra-auriculares que a impediam de escutar qualquer tipo de som. Viu os aparelhos e as pessoas presentes na sala. Viu os instrumentos que serviram para lhe abrir o crânio. Durante a cirurgia, ouviu a conversa entre Spetzler e a Dra. Murray, médica que se ocupava de dissecar a artéria femoral para instalar circulação extracorpórea. Ao perceber que a femoral direita era muito fina, a médica comunicou isso a Spetzler, que recomendou dissecar a femoral esquerda. Pamela ouviu a conversa e depois a narrou fielmente, palavra por palavra. Alguns momentos depois de ter saído do corpo, foi arrastada por uma espécie de túnel. Durante toda a EQM, apresentou lucidez extrema. Reconheceu familiares mortos, comunicou-se com eles e teve um reencontro com a luz.
Tudo isso transcorreu durante o período em que seu cérebro, por efeito de todo o complexo procedimento cirúrgico, não estava mais funcionando. Já perto do final da experiência, Pamela saiu de novo do corpo. Ela ouviu saltar sob o efeito do choque elétrico destinado a fazer o coração tornar a bater. Isso só aconteceu quando a cirurgia enfim terminou e o corpo já estava aquecido. O frio intenso que Pamela refere na reentrada do corpo se deveu ao fato de que sua temperatura não tinha ainda voltado ao normal. A falta de atividade sináptica no decorrer do procedimento e o fato de o relato conter uma EFC ocorrida em algum momento durante a operação fizeram que o caso de Pamela Reynolds fosse amplamente comemorado. Alguns o aclamaram como o caso mais convincente até hoje descrito de percepção verídica durante EQM, e o melhor exemplo que agora temos na literatura sobre EQMs para frustrar os céticos. Em sua experiência fora do corpo, vimos também a paciente conseguia ver de cima do ombro do cirurgião-chefe a sala de cirurgia e descreveu essa visão como mais brilhante, mais focada e mais clara que a normal. Pamela ofereceu 3 observações visuais verificáveis. Disse que a maneira como lhe rasparam a cabeça foi muito peculiar. Pensava que fossem tosar todo o cabelo, mas não o fizeram. Contou que o instrumento utilizado para serrar o osso parecia uma escova de dentes elétrica, acrescentando que havia uma ranhura na extremidade, onde alguma coisa parecia ter se encaixado. Essa descrição pode mesmo corresponder parcialmente à verdade. A serra elétrica Midas Rex tem na extremidade uma ranhura, onde o neurocirurgião pode adaptar vários tipos de broca, em geral cortantes ou diamantadas, que perfuram o osso. Depois de feito o orifício, deve-se usar outra serra, a fresa, cuja extremidade é alocada no orifício da trepanação e empurrada na direção em que se quer cortar o osso. Pamela nunca tinha visto uma Midas Rex antes, e até mesmo jovens neurocirurgiões, ainda não habituados a usá-la, podem ter dúvidas na hora de colocá-la em ação, substituir um instrumento pelo outro ou até trocar a broca a utilizar. Por fim, a paciente observou que a serra tinha lâminas intercambiáveis, no que parecia ser uma caixa de ferramentas. Depois, apenas relatou observações auditivas. Ouviu a serra óssea fazer mais barulho e ser usada em alguma coisa. E o mais notável, narrou a conversa iniciada pela doutora Murray. No livro de Sabon, Pamela enfatiza que a experiência fora do corpo aconteceu logo no início da cirurgia, 5 minutos depois de seu corpo ter sido recoberto pelos campos estéreis. Viu a doutora Murray tentar canalizar sua virilha direita, ouviu a conversa entre essa médica e Spetzler, descreveu com alguma imprecisão o trépano e a caixa onde se armazenavam as várias brocas. Tudo no começo da operação. Tópico: autoscopia. Na continuação de seus estudos, Sabon traz o depoimento de uma mulher de 42 anos, que, sob anestesia geral, submeteu-se à cirurgia de coluna para tratar uma hérnia de disco na região lombar. O depoimento dessa paciente: tomei uma injeção e não me lembro de ter saído do quarto. Nem recordo como cheguei à sala de operação. Do que me lembro é que, durante o período em que estive na sala de cirurgia, era como se eu flutuasse perto do teto. Sem dúvida havia uma lâmpada acima do meu ombro, porque estava muito quente. Pensei comigo mesmo que devia ser a iluminação da mesa de cirurgia ou coisa parecida. Sentia-me muito bem e estava interessadíssima no que estavam fazendo. Foi uma impressão engraçada, porque eu estava lá no alto e as outras pessoas embaixo. A sala era verde. Uma das coisas que mais me impressionaram foi ver a distribuição dos objetos na sala. Pensava que a mesa cirúrgica ficaria paralela ao local onde estão todos os instrumentos, mas, na realidade, ficavam num canto. Achei isso muito curioso. Eles estavam com seus aventais cirúrgicos. Por trás, eu conseguia vê-los operar. Estava lá como se flutuasse. Uma coisa que me vem agora à mente. Por que não senti nenhum mal-estar ao assistir à operação? Lembro que, no lado da mesa, notei um médico que eu não conhecia. Mais tarde, soube que era o médico-chefe da neurocirurgia. Tive a impressão de que ele fazia a maior parte do trabalho cirúrgico, mais do que o Dr. D. Achei incrível, pois o Dr. D era quem devia fazer a operação. Em seguida, lembro que o Dr. D lhe disse:
É esse disco aí. Isso. Nesse momento, desci mais para ver o que acontecia. Desci até ficar logo acima da cirurgia e fiquei surpreso ao ver que minha coluna vertebral situava-se tão profundamente nas costas e como eram espessas as partes do meu corpo que estavam afastadas e contidas por afastadores, pinças e todo tipo de coisa mais. Foi incrível perceber que a coluna era tão afundada. Pensava que ela ficava exatamente na superfície. Em seguida, vi que tinham chegado ao local da hérnia e o disco foi retirado. Acredito que com a mão esquerda do cirurgião. Achei aquilo absolutamente fantástico. Não parava de pensar. Isto é incrível. É de tirar o fôlego. Fiquei abismado com o jeito e a rapidez que fizeram. Justamente aí, alguém que estava na altura da minha cabeça disse qualquer coisa. Não lembro as palavras exatas, porque eram muito técnicas, mas na época sabia o que elas queriam dizer. Era a respeito de parada respiratória ou coisa assim. Creio que o homem disse: para. E, em seguida, feche. Então começaram a tirar as pinças nas minhas costas, muito depressa, e fechar a cirurgia. Eu estava sempre embaixo, bem perto da intervenção, e vi que começaram a me costurar a parte do fundo. Costuraram tão rápido que, quando chegaram em cima, havia um pedaço de pele sobrando. Estava muito chateada porque achei que tinham puxado muito pedaço de pele. Eu teria feito melhor que isso, pensei. Mas não acredito que teria feito melhor assim tão rápido. Naquele momento, não havia mais nada muito interessante. Então flutuei de volta para o teto e saí pela porta para descer o corredor. Devia estar muito perto do teto, porque as lâmpadas brilhavam intensamente. Depois disso, não me lembro de mais nada, até que o instante em que acordei em outra sala, olhando para o alto. Contatos com a enfermeira que estava na sala de cirurgia confirmaram que a pressa dos médicos em terminar a intervenção se deveu ao aparecimento de uma arritmia cardíaca, a qual o anestesista não conseguiu reverter. Quando o neurocirurgião-chefe foi visitar a paciente no quarto, ela o reconheceu como aquele que tinha feito a maior parte da cirurgia. Esse relato da paciente é um exemplo de EFC durante o procedimento cirúrgico. Trata-se do fenômeno conhecido por autoscopia, ou seja, a sensação de ver o próprio corpo de uma perspectiva separada dele. Note-se que o relato não incorporou nenhum dos outros elementos descritos nas EQMs clássicas: viagem através de túnel, visão de luz intensa, música, comunhão com o universo, amor profundo, reencontro com outros entes, filmes da própria vida. Em 84, a americana Kimberly Clark, assistente médico social graduada, publicou um caso excepcional de aparente EFC durante a EQM, extremamente sugestivo de que a mente possa estar fora do corpo. 7 anos antes, em abril de 77, uma trabalhadora imigrante conhecida apenas como Maria foi internada na unidade de tratamento coronariano do Harborville Medical Center, em Seattle, após um ataque cardíaco. 3 dias depois, enquanto ainda estava hospitalizada, teve outro ataque cardíaco e foi rapidamente ressuscitada. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando Kimberly foi verificar a condição da paciente, Maria relatou uma FC, na qual testemunhou sua ressuscitação vista de cima e observou as máquinas monitorarem seus sinais vitais. Em seguida, disse ter flutuado para fora do hospital e visto algo na área ao redor da entrada do pronto-socorro. O que Maria descreveu foi um pé esquerdo de tênis, largado no parapeito do terceiro andar do edifício, lado norte, um andar acima de onde ela estava. Maria conseguiu não só indicar o paradeiro desse objeto, estranhamente situado, mas também fornecer detalhes precisos de sua aparência. O tênis era azul escuro, estava esgarçado sobre o dedo mínimo e o cadastro estava enfiado no calcanhar. Para corroborar sua história, Maria pediu a Kimberly que procurasse o calçado. Incapaz de ver alguma coisa fora do hospital ao nível do solo, Kimberly começou a procurar de sala em sala no andar acima do quarto de Maria, apertando com força o rosto contra as paredes de vidro para ver os parapeitos. Acabou achando tênis num dos parapeitos, mas depois insistiria em que, de dentro do quarto, não teria conseguido ver o lado esgarçado nem o cadastro enfiado no calcanhar. Kimberly então removeu o sapato da borda e confirmou a visão de Maria. Alguns autores saúdam esse relato como um dos mais convincentes já registrados de percepção paranormal durante EQMs.
Ele pareceu demonstrar incontestavelmente a eficiência de Maria, pois descrevia coisas de que a paciente só poderia saber tendo deixado temporariamente o corpo. Para a maioria dos pesquisadores das EQMs, elas são provas incontestáveis de que a consciência pode continuar a existir depois que o cérebro já não está funcionando. No entanto, por mais surpreendentes que sejam relatos como o de Maria, devemos sempre nos lembrar de que cada caso é uma experiência individual. É um relato, enfim, e não tem como ser reproduzido em laboratório. De mais a mais, muitos indícios da sobrevivência fora do corpo permitem contestações quando analisados com rigor. Subtópico EQM em cegos. Um dos trabalhos pioneiros sobre EFCs em deficientes visuais foi realizado na Austrália por Harvey Heering, que em 87 perguntou a 21 cegos se tinham tido alguma experiência desse tipo. 3 responderam afirmativamente. Irving reconheceu que todos os entrevistados tinham algum tipo de visão periférica residual. Concluiu então que sua amostragem era insuficiente para demonstrar que cegos enxergam durante EFCs, sendo necessários mais estudos para pesquisar testemunhos de pessoas totalmente cegas desde o nascimento. Em 83, V. Krishnan argumentou que as percepções visuais relatadas por pessoas que tiveram EFC podem ter base física. Como teste de sua hipótese, propôs que as EFCs de cegos de nascença deveriam ser distintas daqueles dos não cegos. O argumento leva em conta o fato de que aqueles que recuperam cirurgicamente a visão demoram algum tempo para aprender a identificar visualmente os objetos. Assim, se os mecanismos da visão dependem exclusivamente das vias visuais e do córtex cerebral, é de esperar que alguém congenitamente cego apresente dificuldades iniciais para identificar objetos numa EQM. Em 99, o psicólogo americano Kenneth Ring, já nosso conhecido, da Universidade de Connecticut, e sua colega Sharon Cooper publicaram uma pesquisa em que tentavam responder se cegos de nascença teriam numa EQM a mesma percepção visual de uma pessoa com visão normal, naquelas circunstâncias. Caso a resposta fosse afirmativa, colocaria na defensiva a suposição quase universal de que ver implica não só aprendizado, mas também um aparelho visual intacto. Tais achados levantariam profundas questões sobre a relação mente-corpo, o papel do cérebro na visão e, ao fim e ao cabo, o verdadeiro mecanismo da visão. Ring e Cooper selecionaram 31 entre 46 cegos que se apresentaram relatando EQM. Dos 31, 20 do sexo feminino e 11 do sexo masculino, 10 eram deficientes visuais congênitos. Entre esses últimos, o caso que me pareceu mais relevante foi o de Vic. Vic, de 43 anos, tivera 2 episódios de EQM. O primeiro ocorreu aos 12 anos, numa apendicite com peritonite. O segundo, aos 22, logo após um acidente automobilístico. Vic nasceu prematuro e ficou numa incubadora com oxigênio em alta concentração, o que, em meados do século XX, causou cegueira em cerca de 50 mil recém-nascidos nos Estados Unidos. Numa entrevista inicial, Ring e Cooper perguntaram a ela: "Você enxerga alguma coisa?" "Nada, nunca. Nunca vi luz, sombra, nem coisa alguma." "Então seus nervos ópticos foram destruídos em ambos os olhos." "Foram. E por isso nunca fui capaz de compreender o conceito de luz." Embora as EQMs vividas por Vic estivessem separadas por 10 anos, o conteúdo de ambas era muito semelhante, como se uma fosse a recordação da outra, com apenas algumas variações, devidas a particularidades das circunstâncias em que ocorreram. Tanto na EQM da pré-adolescência quanto na da vida adulta, Vic relatava ter visto coisas deste mundo, embora brevemente, e tido visões transcendentais. Ao tempo da segunda EQM, no início de 73, vi que era cantora eventual numa boate em Seattle. Certa noite, na hora de encerrar o trabalho, aceitou carona dos patrões. Havia tentado chamar um táxi, mas era tarde e não conseguiu. Os patrões estavam embriagados e aconteceu um sério acidente. Vi que foi lançada para fora do carro e teve vários ferimentos graves, fratura de crânio, concussão cerebral e traumatismo no pescoço, na coluna lombar
e numa das pernas. Levaria cerca de um ano para conseguir voltar a ficar em pé e andar. Relata-se lembrar dos momentos imediatos antes do acidente. Em seguida, teve uma EFC e reentrou no corpo. Foi uma experiência confusa e fugaz, mas vi que tem certeza de que estava fora do corpo físico, de que seu corpo agora era feito de luz e de que, nessa condição, vislumbrou o carro todo amassado. Não se recorda de ter sido transportado de ambulância para o hospital. Contudo, assim que chegou à sala de emergência, ficou de novo consciente. Encontrava-se no teto da sala e viu um médico e uma mulher, que não soube definir se era também médica ou enfermeira, cuidarem dela. Ouviu a conversa dos dois, que comentavam com receio a lesão que Vic sofrera no tímpano. Aquilo poderia deixá-la também surda. Vic tentava desesperadamente dizer-lhes que estava bem, mas não obtinha resposta. Também estava consciente de ver abaixo o próprio corpo, que reconheceu por algumas particularidades. O que exatamente Vic relatou ter visto? De acordo com suas informações, teve primeiro uma fraca visão de si, deitado na maca de metal. Estava segura do que via. Aquilo era eu. Embora fosse uma cena muito rápida e confusa, a paciente mais tarde afirmou. Sabia que era eu. Era muito magra na época. Era bastante alta e magra. A princípio eu reconheci que era um corpo, mas nem sabia que era o meu. Então percebi que estava no teto e pensei. É muito estranho. O que estou fazendo aqui? Bem, aquilo deve ser eu. Estou morta? Vi esse corpo muito brevemente, mas sabia que era meu, porque eu não estava em mim. Eu estava longe dele. Foi muito rápido. Quase imediatamente depois, percebeu estar acima do teto do edifício e por breve período teve uma visão panorâmica dos arredores. Ficou bastante animada durante essa ascensão e se alegrou tremendamente com a liberdade de movimentos que experimentava. Também começou a ouvir música harmoniosa, requintada, sublime, semelhante ao som dos sinos ao vento. Houve então a transição quase imperceptível, quando percebeu que estava sendo sugada de cabeça através de um túnel e era puxada para cima. O túnel era escuro, mas Vicky afirma que ela continuava consciente, estava se movendo em direção à luz. Quando chegou ao fim do túnel, a música que tinha ouvido antes parecia ter se transformado em hinos, semelhantes aos que ouvira durante a primeira EQM, em 63. Em seguida, foi empurrada e encontrou-se deitada na grama. Estava rodeada de árvores e flores, e havia muitas pessoas. O lugar estava cheio de luz muito intensa, a qual era alguma coisa que se conseguia ver e sentir ao mesmo tempo. Mesmo as pessoas que viu resplandeciam. Tudo lá era feito de luz. Eu mesmo era feita de luz. O que a luz transmitia era amor. Havia amor por toda parte. Era como se o amor viesse da relva, dos pássaros, das árvores. Vi que então tomou consciência de quem eram aquelas pessoas que a recebiam com tanto carinho naquele lugar. Eram 5, Debbie e Diane, colegas na escola de deficientes visuais de Vic. Haviam morrido anos antes, respectivamente aos 11 e 6 anos. Em vida, ambas tinham tido cegueira e retardo severo, mas ali aparentavam ser brilhantes, bonitas, saudáveis e muito vivas. Não eram mais crianças. Vic viu ainda seus cuidadores durante a infância, o senhor e a senhora Zilk, que também haviam morrido. Por fim, um pouco mais atrás, surgiu a avó, que cuidara dela quando criança. Nesse encontro não houve palavras, apenas um sentimento de amor e bem-estar. Eu tinha um sentimento de saber tudo, conhecer tudo. Parecia que tudo fazia sentido. Sabia que esse lugar era onde encontraria todas as respostas para todas as perguntas. Os planetas, Deus, tudo. Nisto, foi mesmo inundado de informações sobre religião, ciência, matemática. Não sei nada sobre matemática e ciência. Subitamente, compreendi intuitivamente quase tudo a respeito de cálculos, de como os planetas foram feitos. Antes não sabia nada sobre isso, mas naquele momento não havia nada que eu não soubesse. À medida que isso se desenrolava, surgiu, agora bem próximo a Vic, uma figura cujo brilho era tão intenso que não se podia comparar ao de nenhuma das pessoas que havia encontrado. De imediato reconheceu Jesus. Ela o tinha visto antes, na EQM de 63.
Ele a saudou com a ternura, e Vic expressou toda a sua empolgação e alegria por tê-lo reencontrado. Telepaticamente, Jesus comunicou-se com ela. Isso não é maravilhoso? Todas as coisas aqui são belas e têm sentido, você verá. Mas não pode ficar agora. Não é sua hora de vir para cá. E você precisa voltar. Vic, extremamente desapontada, protestou com veemência. Não, quero ficar com você. Ele, então, reafirmou que ela retornaria, mas não naquele momento. Vic tinha de voltar para o mundo, aprender mais e ensinar sobre o amor e o perdão. Ainda relutante, Vicky compreendeu que necessitava voltar também para ter os filhos. Ela, que queria desesperadamente tê-los, desde então deu à luz 3 vezes. Enfim consentiu com o retorno. Antes de Vicky voltar, o ser lhe disse: assista a isto. E Vicky viu todos os acontecimentos de sua vida, desde o nascimento. Nessa revisão panorâmica, o ser gentilmente fez comentários para ajudá-la a compreender o significado de tudo aquilo, as ações e repercussões. Depois disso, a última coisa de que Vicky se lembra são essas palavras: você deve nos deixar agora. Então ela vivenciou um estrondo horroroso, parecendo uma montanha-russa em marcha ré, e encontrou-se de novo em seu corpo, sentindo-se pesada e cheia de dor. Durante as várias entrevistas ao grupo de pesquisadores, Vicky assim se referiu às suas EQMs. Essas duas experiências foram os únicos momentos em que posso relatar ter visto e entendido o que era luz, porque a vivenciei. Quando perguntaram qual fora a sua reação ao perceber capaz de enxergar pela primeira vez, na EQM de 63, respondeu: tive um momento verdadeiramente difícil com isso, porque nunca tinha experimentado nada parecido. Era algo muito estranho para mim. Como posso colocar isso em palavras? Era como ouvir palavras, não ser capaz de compreendê-las, mas saber que eram palavras sem antes nunca ter ouvido nada. Mas era algo novo, algo que nunca tive a oportunidade de entender antes. Levei um susto, estava totalmente aterrorizada, ou seja, não consigo nem mesmo descrever. Passado o susto e até mesmo o terror, concluiu: bem, isso é melhor do que eu poderia ter imaginado. Curioso. Acabou afirmando que aquilo não tinha sido absolutamente importante. Qual é o grau de importância a que você atribui a ter adquirido a visão durante sua EQM, na comparação com outros aspectos da experiência? Não muito grande. Então, não foi grande coisa? Não, foi difícil me ajustar, e nesse sentido foi uma coisa boa, mas foi assustador no começo. Então gostei, e foi legalzinho. Tinha dificuldade para relacionar as coisas umas com as outras. O que estava vendo e percebendo versus as coisas que tinham trocado e conhecido durante toda a minha vida. Mas muitas pessoas se surpreendem quando digo que haver enxergado teve pouco impacto em mim do jeito que aconteceu. Os comentários sobre a confusão inicial quando deficientes visuais enxergam pessoas e objetos pela primeira vez não chegam a surpreender. Autores familiarizados com o trabalho que tem sido feito com pessoas cuja visão foi cirurgicamente restaurada são unânimes em afirmar que, com frequência, tais pacientes falam das dificuldades associadas à aprendizagem de ver. Muitos têm até procurado maneiras de recusar a dádiva que a intervenção médica lhes concedeu. Em Um Antropólogo em Marte, Oliver Sacks conta a história de Virgil, de 50 anos, que era praticamente cego desde a mais tenra infância e voltou a enxergar após uma cirurgia de catarata. Quando lhe retiraram a bandagem dos olhos, ele não tinha a mínima ideia do que estava vendo. Segundo suas palavras, havia luz, movimento e cor, tudo misturado, sem sentido, um borrão. Nesse instante, Virgil se deu conta de que aquele carro de luz e sombra era um rosto. Na realidade, o rosto de seu cirurgião. A experiência de Virgil não foi diferente da de um paciente descrito pelo psicólogo britânico Richard Gregory e citado por Sacks no mesmo livro. SB ficou cego na infância e recebeu transplante de córnea quando já tinha mais de 50 anos. Sua primeira experiência visual foi também o rosto do cirurgião. Ouviu uma voz que lhe chegava de frente de um lado. Virou-se para a fonte do som e viu um borrão. Percebeu que devia ser um rosto. Após ele ter feito uma série cuidadosa de perguntas, viu-se que ele parecia pensar que não teria sabido que aquilo era um rosto se não tivesse anteriormente ouvido a voz
e sabia que as vozes vinham dos rostos. Para os médicos americanos Jeffrey Long e Paul Perry, a visão dos cegos em EQM não pode ser atribuída a uma reação química do cérebro aparentemente desativado. Segundo eles, está aí uma das provas de que há vida depois da morte. Alguns pesquisadores dessa condição aparentemente desconcertante afirmam que existem porções do cérebro originárias do tronco cerebral que transmitem informações visuais para áreas corticais fora do córtex visual. Outros sugerem que a visão às cegas se deve a áreas ativas remanescentes do córtex visual destruído. No entanto, todos os pacientes que tiveram EQMs, quando cegos, referiram enxergar perfeitamente tudo o que se passava ao redor e ter consciência de estar vendo o ambiente que os envolvia. Portanto, não pode haver nenhuma relação entre o fenômeno clínico descrito da visão cega e o fato de cegos referirem, durante suas EQMs, que viram o que estava em volta. Tópico EQM e crises convulsivas. A literatura neurológica descreve vários casos semelhantes a EQM que ocorreram durante crises epilépticas. Selecionei alguns relatos de pessoas que entrevistamos, mas o célebre caso do americano Eben Alexander III. Márcio tinha 30 anos e seu esporte favorito era a caça submarina. Numa temporada no exterior, havia adquirido o hábito de fumar. Durante um ensolarado final de semana, saiu num bote com os amigos e o irmão para caça em apneia, ou seja, sem usar cilindro de oxigênio, apenas retendo fôlego. Nas proximidades de uma ilha já afastada da costa, sabedor do precário preparo físico em que estava, hesitou antes de entrar na água, mas como os companheiros já estavam mergulhando, resolveu aventurar-se a meia profundidade. Não teve nenhum problema com os mergulhos iniciais. Depois de um deles, voltou à superfície para a oxigenação. Em seguida, tentou um mergulho mais profundo, a cerca de 20 metros. Estava absolutamente confiante e, naquela profundidade, conseguiu arpoar um peixe grande. A linha, porém, ficou retida sob uma rocha. Márcio então decidiu emergir para adquirir mais oxigênio. Voltava tranquilo para a superfície, com nenhum receio de ficar sem oxigênio, convencido mesmo de que havia reserva nos pulmões. A 3 ou 4 metros da superfície, perdeu a consciência. De imediato, viu-se numa campina iluminada, onde a relva balançava como uma brisa leve, muito agradável. Havia uma espécie de chamamento ou convite, não em palavras, mas em sentimentos, como se Márcio devesse seguir por aquela relva, rumo a uma luz distante e acolhedora. Não ouviu ruídos nem vozes. Tampouco viu pessoas, conhecidas ou desconhecidas, ainda que os chamamentos se lembrassem conhecidos. Em algum momento relutou em continuar a jornada. Retrocedeu e despertou no bote. O que lhe tinha acontecido? O irmão, que flutuava a proximidade de 20 metros de Márcio e se preparava para um novo mergulho, viu-o a uns 4 ou 5 metros da superfície, inerte, e compreendeu que algo havia ocorrido. Na mesma hora, desfez dos apetrechos de pesca e mergulhou em direção a Márcio. Conseguiu trazê-lo à tona e o reanimaram no bote com massagens cardíacas e respiração boca a boca. Na entrevista de Márcio, há dois aspectos interessantes. Ele relata que no momento da perda de consciência, sentiu uma espécie de abalo muscular, o que só pode ter sido informação recebida do irmão, pois Márcio estava inconsciente, e que durante o período em que esteve desacordado, teve o intestino solto e evacuou. Em retrospecto, tudo indica que o que verdadeiramente aconteceu foi uma perda de consciência durante crise convulsiva. Márcio, portanto, teve sua EQM durante uma convulsão. Rafael é um jovem ator que, aos 17 anos, foi acometido de febre intensa. A princípio diagnosticada como pneumonia. Tratava-se, na verdade, de miocardite, grave infecção no coração. Levado às pressas para um hospital, teve parada cardíaca, da qual se recuperou de modo precário. Em seguida, uma ambulância o levou para um hospital especializado em atendimentos cardiológicos. Assim que deu entrada, teve nova parada cardíaca durante uma crise convulsiva. A terceira parada ocorreu quando iniciava o cateterismo cardíaco. Nesses 3 episódios, viveu experiências inexplicáveis.
Um deles, uma menina de aproximadamente 3 anos, entrou em seu quarto perguntando se na TV dele pegava Cartoon Network. Rafael respondeu que sim, e ela lhe pediu emprestado o controle remoto, ao que ele acedeu na hora. Em seguida, perguntou à menina: "O que você está fazendo aqui?" "Nasci com um problema no coração, por isso estou aqui desde sempre." Rafael lhe deseja melhoras, e ela retribuiu com os votos e saiu do quarto. No mesmo dia, Rafael perguntou às enfermeiras onde estava a menina. Elas se entreolharam assustadas. Eles contaram que havia mesmo uma menina no quarto contíguo, mas que esta morrera havia 2 dias. Nascido no hospital com grave problema cardíaco, permanecera ali até a morte. Além dessa estranha visão confirmada pelas enfermeiras, Rafael refere que durante uma das paradas cardíacas foi transportado para um local onde a cor predominante era um azul intenso, quase branco de tão azul. Sentia-se como se estivesse mergulhado numa espécie de piscina, mas nega que aquele ambiente fosse constituído de água. Ao mesmo tempo, ouvia uma voz que o confortava e lhe pedia calma e tranquilidade. Ele, porém, se recusava a repousar, com receio de deixar o pai ainda mais apavorado. Viu o pai em desespero e tentava permanecer desperto. Em nenhum momento viu o próprio corpo, e afirma que durante esse coma, sua visão, audição e percepção ambiental estavam enormemente ampliadas, muito embora Rafael tenha miopia avançada. Em determinado momento, sentiu que poderia sair do corpo e flutuar. Era apenas questão de querer. Referiu ainda um odor de flores muito intenso. A crise convulsiva, vimos, tinha ocorrido na segunda parada cardíaca, ao sair da ambulância para dar entrada no hospital cardiológico. Rafael recuperou-se por completo, teve alta hospitalar e sentia-se de todo curado. Mas alguns meses depois, desenvolveu sintomas que ele mesmo chamou de estresse pós-traumático e pânico, os quais foram tratados com medicamentos. Por fim, 10 anos depois de ter tido aquelas paradas cardíacas, viveu uma experiência que considerou sobrenatural. Abrindo uma caixa com pertences seus que ficaram abandonada durante muitos anos, deparou com uma carta fechada e endereçada a ele. Tinha sido escrita 9 anos antes, cerca de um ano depois de sua internação. Rafael havia recebido a carta na época, mas agora nem se lembrava mais dela. Ao ver que era da avó falecida, havia um ano, foi tomado de intensa emoção. O couro cabeludo esquentou abruptamente no alto da cabeça. Outra sensação lhe tomou o corpo todo e Rafael chorou. Ainda com a carta nas mãos, olhou para o lado e viu o pé de um vulto. O olhar de Rafael acompanhou o vulto dos pés à cabeça e deparou com o rosto da avó, que apoiou a mão sobre sua cabeça e lhe disse: "Abra a carta. Escrevi para você e você ainda não a leu." Trêmulo de emoção, aos prantos, abriu e leu a carta. Era uma mensagem de força, garantindo que ele superaria tudo pelo qual tinha passado. Quando terminou de ler, o vulto já não se encontrava ao seu lado. A sensação que teve nesse momento foi muito semelhante àquela de sua queima no hospital, 10 anos antes. A visão de Rafael se tornou mais penetrante, e ele tinha a impressão de que enxergaria a 360 graus. Tudo isso se passou em segundos.